Rosane Amador é jornalista, tem mestrado em Linguística e Semiótica e atua na área de assessoria de imprensa para empresas e instituições. É voluntária e professora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, da IIPC, que é uma instituição de educação e pesquisa científica, pacifista, laica, universalista, sem fins de lucro, não doutrinária, independente, que se destaca pela excelência em cursos e publicações técnico-científicas sobre as ciências, projeciologia e conscienciologia. Lembramos que as perguntas podem ser encaminhadas no decorrer da apresentação, que ao final a palestrante irá respondê-las. Então, Rosane, seja muito bem-vinda e tenha uma ótima apresentação. Obrigada, Graziela. Obrigada a todos aqui que nos acompanham. Boa noite. E aí, tudo bem? Então, o tema que nos traz aqui no Porta Palestras é a sensação de estar fora do corpo ou a saída fora do corpo, experiência fora do corpo. Mas antes que a gente entre especificamente no tema, é importante a gente destacar como é que ele é estudado, como é que essa instituição que a Graziela apresentou para vocês, como é que ela estuda esse acontecimento, esse fenômeno. Então, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia é uma instituição formada por voluntários, né? Já tem todas as características que a Graziela apontou e é formada por um voluntariado que se une pelo objetivo de aprofundar no autoconhecimento. Não temos nenhum vínculo doutrinário, religioso, somos independentes, temos um título de utilidade pública federal e nós nos dedicamos a estudar e entender mais quem nós somos de verdade. Então, o objeto maior do nosso estudo, da nossa pesquisa, é a consciência, né? Então, o que é a consciência? Consciência também é conhecida, ou pode ser denominada como ego, como self, como princípio inteligente, indivíduo, alma ou espírito em determinadas religiões. Mas então essa consciência é aquilo que está além do corpo físico, é a nossa parte não material. O princípio inteligente é uma boa denominação. Então, a instituição ela se dedica a estudar essa consciência e é essa consciência que sai do corpo, tá certo? Que é o tema que nós vamos falar hoje. Então, a consciência é o princípio inteligente e para estudar essa consciência se fundamentou duas ciências que têm uma terminologia e têm uma bibliografia própria, com tratados fundamentada e aonde, a partir de algumas bases que nós já vamos conhecer, a gente procura de maneira experimental entender o que é essa consciência. Então, essas ciências são a projeciologia, que é o estudo da projeção ou saída fora do corpo. Então, toda vez que eu falar agora em projeção, eu vou estar me referindo à vivência, à experiência fora do corpo, e a conscienciologia, que é o estudo desse princípio inteligente, daquilo que nós somos além do nosso corpo físico. Junto com a projeção, o IPC ele estuda também uma série de outros fenômenos correlatos. Okay? E nós somos informantes. Por que a gente coloca isso? Porque aqui está um princípio que norteia todo o nosso trabalho. Nós chamamos de princípio da descrença. Então, nós temos centros educacionais espalhados pelo Brasil e fora dele, centros educacionais, núcleos de extensão, onde nós damos cursos, palestras, sempre abarcando os objetivos de estudo, nossos objetivos de estudo. Em qualquer um desses locais, a pessoa que se dirigir para lá, ela vai se deparar com os dizeres: não acredite em nada, nem no que você ouvir aqui. Tem as suas vivências pessoais. Então, a gente vai adaptar, tá? Para esse bate-papo de hoje, não acredite naquilo que eu disser. O importante é que você aceite a ideia, pelo menos como hipótese, não se feche a nenhuma ideia que seja diferente daquilo que você acredita ou que você conhece até hoje, e a partir dela você procure vivenciar, Veja se tem nexo, se tem fundamento ou não, e procure construir o próprio conhecimento a partir da criticidade
lucidade que nós valorizamos muito. Então, o que é, né, essa consciência? A instituição ela se baseia em alguns pilares, né? São pilares de estudo, por quê? Porque nós já partimos daí, né? Nossos estudos, nossas experimentações, elas já têm como base que, primeiro, essa consciência, né, o princípio inteligente que sai do corpo, já teve várias vidas. Não começamos lá no momento da nossa concepção ou na gestação da nossa mãe, nós já temos um histórico, temos uma bagagem. E é considerando essa bagagem que nós estudamos a consciência. Além disso, a consciência tem vários corpos, né? Então, esse corpo físico aqui, que é o corpo com o qual a gente mais se identifica, porque estamos acostumados desde criança a nos olhar no espelho, né? E nos olhar, ó, eu sou fulana de tal. Na verdade, esse corpo é apenas uma identidade. Nós temos outras formas de manifestação que, mesmo ligados a esse corpo e nos manifestando aqui, nesse ambiente físico, através dele, nós podemos conhecer através desses outros corpos, né, ou veículos, nós denominamos veículos. Por que veículos? Porque veículo é uma condução. O que é uma condução? Uma condução é algo dirigível, vamos dizer assim, né? Então, quem conduz a condução? O motorista. Então, nós chamamos veículos porque esses corpos, eles são dirigidos ou conduzidos pela consciência, pelo princípio inteligente. Tá certo? Então, além desse corpo físico, nós não vamos aprofundar, porque temos pouco tempo e vamos apenas dar algumas pinceladas aí referentes ao tema, que o tema é bastante extenso. Então, nós temos o corpo físico, temos um outro corpo de energia, né? E a energia ela permeia todo o nosso trabalho, nossos estudos, as energias ou as bioenergias. Então, nós dedicamos muito dos nossos experimentos à consciência, o princípio inteligente. Ele se manifesta através das energias. Esses corpos, eles dependem da energia também, né, para que haja uma manifestação. Então, nós levamos muito a sério e aprofundamos no estudo das bioenergias. Então, corpo físico, corpo das energias. O terceiro corpo é o corpo das emoções, que se manifesta mais no emocional. É com esse corpo que de maneira mais comum a gente se projeta ou sai, né, do corpo físico. E um terceiro veículo, aliás, um quarto veículo que nós conhecemos é o corpo mental, ou o corpo das ideias, tá certo? Então, essa consciência também, além de ter vários veículos, ela tem a capacidade de experimentar outras realidades, de viver e conhecer outras dimensões. Cada um desses corpos, desses veículos, ele permite a manifestação em uma realidade diferente. Eles variam, né, a diferenciação, a gradação de sutilidade em cada um desses corpos. O corpo físico, ele é talhado para viver aqui nessa realidade física que é mais rústica. O corpo com o qual a gente mais comumente se projeta, que é o corpo emocional, junto com uma carga de energia, esse corpo, ele normalmente se apresenta fora do corpo físico como uma réplica. Então, nós nos apresentamos com uma imagem similar à que nós temos aqui e através dessa réplica a gente tem também várias possibilidades, porque a sutileza dessa dimensão, dessa realidade que a gente pode conhecer com esse corpo, permite que a gente possa modificá-lo de acordo com a intenção ou de acordo com o ambiente, enfim, tá? Então, os corpos, eles movimentam energias, que eu já falei, essa é uma premissa também, nós trabalhamos muito e experimentamos as energias de várias formas. E também uma outra base do nosso estudo é a autopesquisa. Por ser a consciência o que ela é, um princípio inteligente muito particular, então não é possível que você estude essa consciência a partir de um modelo já formatado que a ciência convencional nos apresenta. Por isso que se fundamentou ciências específicas para poder estudar essa consciência, e nós trabalhamos com um modelo, com um paradigma que a gente fala específico, que é um modelo que
ele faculta a pessoa, o indivíduo ou a consciência, a juntar as três pontas de uma pesquisa, né? Então, a pessoa, ela é o objeto pesquisado, ela é o pesquisador e ela é o objeto. Ela é o objeto pesquisado, o pesquisador, tá certo? E ela é o laboratório também. Então, esse conjunto faz com que a gente utilize técnicas e outras ferramentas para poder entender um pouquinho mais como é que nós somos e qual é a nossa verdadeira manifestação. Projeção. Projeção da consciência ou saída fora do corpo. O que é isso? Então, eu já coloquei para vocês que nós temos mais de um veículo, tá certo? Então, quando eu me projeto, normalmente o mais comum que aconteça é que haja uma descoincidência, um descolamento. Nesse momento, e geralmente nas nossas manifestações físicas, nessa dimensão física, nós estamos com esses veículos ou com essas possibilidades de manifestação todas coincidentes, juntos, manifestando conjuntamente junto com o corpo físico. Quando acontece a projeção, essa manifestação ela se separa. Então, o corpo físico ele fica geralmente dormindo, né, em determinado ambiente, geralmente inerte, embora a projeção ou a saída ela possa acontecer com o corpo físico em movimento, mas isso é menos comum. Então, o corpo físico fica dormindo e esses outros veículos, eles saem e vão se manifestar em uma outra realidade, numa outra dimensão, tá certo? Na maioria das vezes, ela é involuntária e espontânea, tá? E com isso eu estou querendo dizer que nós todos saímos do corpo, né? Involuntariamente, espontaneamente, né? Saímos desse corpo físico. Ah, mas eu nem sonho, né? Você deve ter gente que está pensando, mas eu nem sonho, durmo que é uma pedra. Uma possibilidade é que você durma também fora do corpo, mas essa saída ela é natural. Ela acontece naturalmente a partir do relaxamento do corpo físico. Então, o que a gente busca na verdade? Na verdade, a gente busca ter a noção, ter a consciência, ter aquilo que a gente chama de lucidez. Ter um entendimento que a gente está fora do corpo. E a partir desse entendimento, a gente passe a controlar o experimento. Controlar e tirar proveito dele, porque ele é um instrumento de extremo proveito para o nosso autoconhecimento, para a nossa evolução pessoal, tá certo? Então, a rigor, né, a gente já pulando para o item aí abaixo, a rigor, o nosso esforço maior não é nem na saída. A gente recebe bastante alunos, né, dos nossos centros educacionais, que às vezes a pessoa vem, ela ouve, ela se interessa, tem muitos que já têm a vivência, né, não têm o entendimento, o conhecimento, mas já sabem, já se viram fora do corpo, já até dominam, enfim, né, fazem uma série de atividades fora do corpo. E tem outros que se interessam pela possibilidade de sair, aí chegar, eu quero aprender. Na verdade, né, o que a gente mais contribui é ajudar a pessoa a entender, a se perceber fora do corpo, né, a ter lucidez, ter noção e ter esse entendimento, tá certo? E a projeção, ela não é um fenômeno recente, né? Embora recentemente ela já foi estudada de várias formas, né? Existe também várias nomenclaturas para essa projeção. Ela é conhecida como viagem astral, ela é conhecida como experiência fora do corpo. Pesquisadores americanos cunharam o termo Out of the Body Experience, né? Com a sigla OBE, né? É a experiência fora do corpo. Desdobramento também é uma terminologia utilizada. Na verdade, o acontecimento, a vivência é a mesma, né? O que para nós difere é a maneira como a gente estuda, a maneira como a gente trabalha, né? E a partir da vivência e da experiência, a importância que a gente dá para ela, né? Dentro da instituição, a partir do objetivo da evolução pessoal, do entendimento de quem nós somos de verdade, ok? E a projeção também ela tem essa característica de ser diferente do sonho. É comum que as pessoas pensem, então, toda a vivência que eu tenho quando eu estiver dormindo, ela é uma projeção? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sonho é sonho, projeção é projeção, né? Todo mundo que se projeta sonha,
né? Então existem algumas características, algumas diferenças aí. E o sonho, ele tem, a projeção, ele tem no decorrer aí das vivências do sono, né? Ele tem uma característica toda própria, toda particular. Vamos diferenciar então, né, o que é sonho e o que é projeção. Essa é uma dúvida bastante comum que as pessoas chegam, quando elas começam a se interessar pelo assunto, elas percebem que até tem algum tipo de vivência diferente, e aí fica a pergunta, né, o que é sonho, o que é projeção. Então, a grande diferença está no arbítrio, na vontade, né? O sonho é uma produção cerebral. E a projeção, ela é a atuação da consciência ou do princípio inteligente distante do cérebro, certo? Então, por quê? Se eu dormi e deixei meu corpo físico lá, inerte, o cérebro ficou lá. E eu saio do corpo pensando, raciocinando, fazendo as relações da mesma maneira, tá certo? Então, essa é a diferença, né? O sonho é uma produção cerebral e ele normalmente não tem muito nexo. Não há questionamento em relação ao sonho. A gente até costuma dizer que as pessoas são sonhadas. A própria ciência convencional não se sabe muito há para se descobrir, para se pesquisar a respeito do sonho em si. Não existe uma teoria explicando o próprio sonho. Mas o que a gente já sabe pela experimentação é que a projeção é diferente, ela é uma capacidade, um fenômeno que se diferencia. Por quê? Porque eu posso coordenar, em primeiro lugar, esses acontecimentos. Quando eu me entendo fora do corpo, quando eu percebo, eu começo a coordenar, a ordenar os acontecimentos, isso fica muito claro. Então, a projeção, ela permite que eu execute a minha vontade. É lógico que nós estamos falando aqui daquilo que a gente chama de projeção consciente. Eu falei antes que muitos de nós se projetam e não sabe disso. Ou não tem elementos para perceber, ou então fica dormindo às vezes fora do corpo. É uma projeção que a gente chama de inconsciente, com um nível de lucidez zerado, ou às vezes muito pouquinho. A pessoa ela raciocina muito pouco em relação àquilo que está acontecendo. Então a gente está falando, quando a pessoa ela começa a ter entendimento, ela coordena, ela comanda, ela tem uma atuação tão vígil ou mais do que quando ela está aqui dentro do corpo físico. E aí ela pode efetivamente tirar proveito, enfim, e fazer e dar o comando que ela quiser. Okay? Então, uma das diferenciações, a condição dos acontecimentos, o juízo crítico e a não aceitação de absurdos. No sonho, às vezes acontecem absurdos e a gente não questiona, aceita com muita naturalidade. Na projeção, com mais ou menos lucidez, às vezes a gente começa a estranhar, pô, mas isso está esquisito, isso está estranho, enfim, isso aqui, não era assim, Você encontra uma pessoa, uma situação, você faz a relação, uma outra diferença. Você faz a relação daquilo que você está vivendo naquele momento com as situações do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, é a utilização do juízo crítico. Não, mas isso está diferente, enfim. Então, é também um indicativo de que a pessoa ela pode estar projetada e não sonhando nesse caso, e também é uma condição que facilita com que ela, a partir desse início de entendimento, ela realmente se desperte para a projeção e passe efetivamente a conduzir, a controlar os acontecimentos. Então, preservação das lembranças do cotidiano e execução de uma ação pré-planejada. É possível que eu me prepare para, numa saída do corpo, eu executar algum tipo de atividade, eu ter algum tipo de atuação que seja do meu interesse. Então, eu posso planejar, tendo o entendimento, tendo a lucidez, ela faz a relação com aquilo que foi planejado quando ela estava no corpo e ela vai executar aquela ação. Okay? Determinação do tempo de duração. Eu posso pensar, eu vou sair no corpo, ficar tanto tempo lá, até porque eu tenho, tenho 10 minutos de sono, enfim, tenho poucos minutos de sono. Ou então, quando eu tenho entendimento, lucidez, eu penso,
isso daqui é importante que eu lembre, né? Então eu vou voltar para o corpo agora. Essa atuação também ela é possível e é recomendável em algumas situações, né? E esse é o tipo de raciocínio que o sono não permite, não traz. Eu posso encerrar a projeção. E também existe o experimento, que é uma diferença, da autoconsciência contínua, que a gente chama. O que é autoconsciência contínua? É eu sair do corpo e não perder em nenhum momento a lucidez, o entendimento do que está acontecendo. Essa é uma experiência, sem dúvida, marcante. Então a pessoa, ela sai, ela tem todas as sensações, ela se percebe saindo do corpo, ela olha, ela vê o seu corpo físico inerte, as reações são as mais variadas de acordo com o emocional de cada um, tá certo? E esse é um experimento realmente dos mais comprobatórios. A pessoa que sai do corpo e enxerga o corpo físico com lucidez, ela tem aí uma comprovação. Tá? Os efeitos de uma projeção consciente. Tá? Então, por que projeção consciente que eu coloquei? Não é simplesmente uma saída, como eu falei. Então, a gente vai falar aqui, vai dar algumas pinceladas, até porque o nosso tempo ele é limitado, mas a gente vai dar algumas pinceladas para reforçar a importância que tem a projeção. Nós não estudamos a projeção simplesmente por estudar, não estudamos a projeção para fazer turismo ou por uma brincadeira. Para nós, a projeção ela é um instrumento muito sério. Muito sério porque é a projeção que permite para a gente poder vivenciar aquele princípio da descrença que eu mostrei antes, o não acredite. Então, é você ter a informação e você sai em busca da sua própria comprovação, da sua vivência. Isso é educativo, Isso é que traz para a gente as certezas que a gente busca em uma série de questionamentos, que no mundo intrafísico e às vezes até fora dele a gente procura e busca, buscamos respostas. Então, os efeitos da projeção consciente. Comprovação de que somos mais do que o corpo físico. Então fica claro, a pessoa que ela entende, que ela se entende fora do corpo, que ela atua, que ela age, fica muito claro para ela. E com essa clareza vem um outro benefício que é muito maior, que é a perda do medo da morte. O medo da morte chama tanatofobia. Tá certo? Então as pessoas, elas têm muito medo de morrer, mesmo acreditando em uma possível recompensa depois que a vida se eximir, depois que terminar, a maioria da humanidade ainda não aceita a ideia da morte. Então nós chamamos a projeção da experiência da morte, é uma mini morte. Aí a pessoa ela sai do corpo e ela percebe que nada acontece, ela simplesmente descartou um veículo, um corpo. Ela continua ativa, ela continua raciocinando, ela continua com os mesmos sentimentos, às vezes até pensamentos, lógico, apenas em um ambiente, numa realidade muito mais expandida. Mas ela continua sendo ela mesma. E essa vivência, essa experiência, ela muda muito o processo pessoal de cada um. Então a gente fala que saber entender e vivenciar, vamos dizer assim, esse processo de morte, ele muda a vida da pessoa, desde que ela seja aberta e que seja uma vivência consciente. Tá? Então, eliminação do medo da morte. Autoconhecimento. Por que para nós a projeção é importante como um mecanismo de autoconhecimento? Quando nós saímos com esses outros veículos, com esses corpos, nós deixamos o corpo físico, que é o mais rústico, e o corpo físico permite muita dissimulação. A rigor é isso, pode parecer um pouquinho cruel, mas o corpo, nós somos muito dissimulados, por uma série de questões, por muito moralismo, por dificuldades de aceitar algumas situações, até para se mascarar mesmo, consciente ou inconscientemente. Quando nós estamos nessas outras realidades, nessa realidade que a gente chama de extrafísica, porque é fora do físico, isso fica mais evidente. Então, se eu pensei em alguma coisa, se eu pensei de mal de alguém, ou tem alguma circunstância, alguma coisa nebulosa aí na minha manifestação, isso aparece, isso transparece. Transparece para mim, transparece para o outro. Então, as inter-relações, elas são diferentes, elas são uma outra base. Então, quando eu saio do corpo, deixo o meu corpo, às vezes eu percebo que nem sempre eu sou exatamente como eu penso que eu sou aqui no corpo físico. E para nós que queremos aprofundar no autoconhecimento,
essa é a ferramenta mais indicada. Então, a projeção para nós, a rigor, ela tem importância fundamental, né? Para a perda do medo da morte, para o autoconhecimento, né? Para o domínio da emocionalidade, né? Hoje a sociedade valoriza muito o emocional, né? Estimula muito a emoção exagerada, exacerbada. Nós entendemos que isso é prejudicial. O equilíbrio do indivíduo, ele passa pelo controle, justamente de seus processos emocionais, né? Ou pela superação dos seus gargalos emocionais. E a pessoa que vamos dizer que ela vence o medo da morte, ela passa a ter uma outra estrutura de vida, né? Até porque o medo da morte ele é considerado o pai e mãe, né, de todos os medos. Então, se a pessoa vence o medo da morte, muito do que ela teme, né, também se exime por ali. Tá? E é um elemento de maturidade. Né? Então, você sair do corpo dentro desse contexto, se você está aberto a buscar, experimentar, a vivenciar, a saber quem você é, ele traz para você mais maturidade. Então, projeção consciente, né, é instrumento de comprovação. Por isso consideramos como para nós de importância fundamental. Né? E cada vez mais as pessoas se interessam e se aprofundam pelo autoconhecimento. Então, para nós, passa por aí. Tá? Ela reeduca o indivíduo e quebra paradigmas pessoais. Então, a pessoa que sabe que não vai morrer, logicamente, ela vai passar a organizar a sua vida de maneira diferente. A tendência da humanidade é se concentrar no materialismo, é concentrar, apesar, como a gente já colocou, apesar de acreditar numa recompensa, apesar de acreditar num determinado pós-mortem, de acordo com a crença de cada um, mas a maioria da humanidade se comporta como se a vida fosse esse período do físico, como se a base material fosse a base de tudo. E a projeção, a saída lúcida, ela mostra o quão é limitada essa realidade física com a qual a maioria da humanidade ainda se conforma. Então, ela traz a maturidade também quando vivenciada com ética. Eu coloquei aqui ética, mas o termo que a gente usa dentro das ciências projeciologia e conscienciologia é cosmoética. Por que cosmoética? Porque é uma ética estendida, é uma ética cósmica. Eu vou considerar na minha reação, na minha interação, eu vou considerar essas outras realidades. As outras realidades nas quais as consciências que não têm corpo físico nesse momento se manifestam. Vou considerar as minhas energias. Então, por isso que nós utilizamos o conceito cosmoética. E a projeção, ela entra muito sério nesse quesito de cosmoética. Por quê? Porque você pode utilizar, ela é vamos dizer assim, uma capacidade neutra. Você pode utilizar ela com ética ou cosmoética, ou você pode utilizar ela para finalidades nada éticas ou nada cosmoéticas. Então, quando ela é utilizada de maneira séria, ela traz maturidade para o indivíduo. E é ferramenta evolutiva, por quê? Porque ela nos auxilia no autoconhecimento, nesse entendimento de quem nós realmente somos, pela experimentação, dentro daquilo que a gente entende hoje ser o mais produtivo e o mais inteligente, e ela também pode nos dar, vamos dizer assim, uma noção maior daquilo que a gente entende por fraternismo. Que o que é isso? É a nossa relação evolutiva com os demais. Então, ninguém evolui, ninguém progride sozinho. Pela projeção, você tem experiências que te mostram, às vezes com mais clareza até do que aqui no corpo físico, que essa evolução, ela passa pelo gostar do outro, pelo respeito ao outro, por você começar já a abandonar os conceitos de egocentrismo e começar a se voltar um pouquinho mais para realidades que estão fora apenas do seu processo ainda muito individual. Bom, são pinceladas, nosso tempo se esgotou. Eu dei uma rápida ideia, um passeio aí em relação a como que o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, como que ele trabalha esse tema saída fora do corpo. Tá? Para quem se interessou,
né? Graziela, eu vou deixar aqui, enquanto a gente conversa e responde as perguntas, né? Eu vou deixar o endereço. Esse primeiro endereço é o endereço do Instituto. Lá todo mundo vai poder encontrar aonde tem centro educacional, onde tem núcleo de extensão, os telefones, as atividades. Nós damos cursos, damos palestras, workshops, né? E outras atividades similares. E embaixo aqui nós temos um canal também pela internet, onde são transmitidas informações todos os dias, né? A ciência está estruturando uma enciclopédia e todo dia a discussão de um verbete, né? No horário de Brasília, das 12h30 às 14h30. Então também é uma outra opção para quem se interessou e quer saber mais sobre esses assuntos. Parabéns, Rosane, pela sua apresentação. Agora vamos para a segunda parte, que é das perguntas, ok? A primeira é do Milan Volpe. Ele diz o seguinte: em relação à teoria da projeciologia, a consciência é uma entidade separada do corpo e que pode existir sem o corpo, pelo menos em curtos períodos de tempo? É isso aí. É isso mesmo, mas não necessariamente. Se você está se referindo ao corpo físico, sim, né? Até onde a gente experimenta a consciência e sabe dela, ela utiliza outros veículos para se manifestar. Se ela se manifesta em alguma condição futuramente, enfim, sozinha, sem os corpos, ainda não dá para ter muita certeza. O que a gente sabe, sim, com certeza pela experimentação, é que ela deixa o corpo físico, sim, por um curto período de tempo. Ok. Próxima pergunta é da Patrícia de Albuquerque. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu, quando era criança, costumava me imaginar muito como se eu fosse uma pessoa observando a Patrícia, que eu sou. É como se eu não fosse a Patrícia. E assim como fiz agora, eu me referia muito a mim mesma em terceira pessoa. Será que isso foi algum tipo de projeção semiconsciente? Depende, acho que os elementos que você traz aí, Patrícia, não dá muito para saber. Essa imaginação como que era? Era quando você estava acordado, brincando, naquelas brincadeiras de criança. Aquelas brincadeiras de criança, se for, no caso que você falou, pode ser uma série de situações. Pode ser que você estivesse interagindo naquele momento com consciências que nos rodeiam, que não tem corpo físico, de alguma maneira, tá certo? Mas é preciso separar, sim. Os processos da imaginação, eles não devem interferir nesse entendimento. A gente até utiliza a imaginação, mas com muita precaução. Então, a imaginação é uma coisa, né? A projeção, a saída do corpo é outra. Eu não sei, não dá para saber pelo relato dela se ela estava dormindo, enfim. Né? Então, vou ficar devendo para você, Patrícia. Vamos para a próxima pergunta. Temos mais uma pergunta de Milan Volpe. Gostaria de agradecer a participação, porque o Milan está sempre interagindo aqui com a gente no Porta Palestras. Ele pergunta o seguinte: em relação à teoria da projeciologia, consciência sem corpo consegue ver, ouvir, sentir e cheirar? A consciência sem o corpo físico, ela desempenha os sentidos físicos de uma maneira mais ampliada. Então a gente fala até em parasentidos, para é o que está além. Então é possível sim você ter sensações de olfato, ter sensações gustativas, assim como você tem audição, visão. Então os sentidos físicos, né, eles são físicos, mas a manifestação da consciência com outro veículo, ela carrega similaridades, mas amplia muito mais essas capacidades. É possível sim. Próxima pergunta é da Vilma Costa. Ouço algumas pessoas falarem que tiveram sensações de que algo está acontecendo novamente, ou seja, no dia a dia de uma pessoa, ela tem a sensação que aquilo que está acontecendo no agora já aconteceu no passado ou ela viu acontecer. Seriam projeções formadas pela mente ou de alguma forma ela viu isso realmente acontecer? Por exemplo, como em um sonho. Essa vivência, esse fenômeno, ele tem o nome de déjà vu, né? É um nome francês, ele não é um nome necessariamente cunhado pelas ciências, mas ele é já conhecido e estudado. Déjà vu significa o já visto, né, o já sentido, já experimentado. É quando a pessoa ela tem essa sensação. Eu mesmo já tive várias vezes de você estar realmente revivendo uma cena com todos os seus elementos que você já vivenciou. Então, existe algumas hipóteses para essa capacidade, né, para essa vivência. Uma delas é que você anteveu anteriormente o que está acontecendo.
Então, a gente estuda o déjà vu, né? Então, além da projeção, eu falei que a gente estuda outros fenômenos correlatos. Esse é um fenômeno que também é objeto dos nossos estudos. Ok, Rosane, gostaria de agradecer a sua presença e estamos de portas abertas, esperamos que você volte. Ok, eu quero agradecer em nome do Instituto. Esperamos sim, se houver oportunidade de voltar. Nós temos, na verdade, foram apenas pinceladas, né? Temos vários outros aspectos e outras abordagens aí que, se for interesse. Eu quero agradecer o canal, o Portal da Educação, pela oportunidade e reforçar o convite aí para quem se interessou, quem quer discutir, quem quer trazer alguma ideia, algum questionamento, procure nossos endereços na internet, vá até um centro educacional. Nós temos pesquisas, palestras gratuitas, eventos continuamente, tá certo? Se você tiver interesse, se despertou o seu interesse, não deixe de procurar saber. Obrigada novamente, Rosane. Muito obrigada. Bom, por hoje ficamos por aqui, mas até o próximo Porta Palestras.